poder gravar esse vídeo aqui a pedido do pastor Roberval. Ele nos deu essa pergunta para nós refletirmos, né, respondermos. Como permanecer igreja de Cristo em um mundo metamórfico? Como ser a igreja de Jesus em um mundo que está em constante mudança? E eu quero te perguntar nesse início se o mundo, na sua opinião, ele está melhor ou pior. Gostaria que você me respondesse, eu vou te dar 2 exemplos para isso. O primeiro exemplo é com relação ao casamento, que até 26 de dezembro de 1977, o casamento ele era considerado indissolúvel. E a partir dessa data, então, o divórcio ele foi legalizado, veio a lei do divórcio através de uma emenda constitucional proposta pelo Senado. O mundo está melhor ou o mundo está pior? O mundo melhorou ou o mundo piorou? E o segundo exemplo é acerca da escravidão. Até 1888, a escravidão era considerada legal no Brasil. E a partir então da Lei Áurea, a escravidão ela se tornou algo ilegal. Aí eu te pergunto também, o mundo está melhor ou o mundo está pior? O mundo melhorou ou o mundo piorou? O nosso desafio enquanto igreja, povo de Deus, é estudar esses tempos, estudar essas datas que nós estamos vivendo, porque elas estão em constante mudança. Foi um mundo em que os nossos pais viveram e vai ser um outro mundo já, com outros valores, outras práticas, que os nossos filhos serão os líderes dessa próxima geração. Eles vão ter os desafios deles na geração deles. Então, eu gostaria, nesse momento, de refletir, não é uma pregação, é apenas uma reflexão com base nesse texto. Atos capítulo 13, versículo 36. Diz que depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu, foi sepultado com seus antepassados. Perceba que Davi fez a vontade de Deus, algo claramente inegociável. A vontade de Deus não se discute, a vontade de Deus não entra em votação. A vontade de Deus ela é aplicada, ok? Então Davi ele fez a vontade de Deus e olha que interessante, ele fez na sua geração, no seu contexto, na sua época, no seu povo específico, na sua cultura específica. E nós estamos num outro povo, nós somos um outro povo, temos uma outra língua, outras práticas, outros costumes, outra vestimenta, outra culinária. Então nós temos um desafio para nós, fazermos a vontade de Deus que é inegociável na nossa geração. E esse mundo ele não para de mudar, ele está em constante mudança. Então eu gostaria de dar 3 passos de como que nós podemos fazer a vontade de Deus em nossa geração. Em primeiro lugar, nós devemos identificar a vontade de Deus. Identificar quais são aqueles princípios supraculturais, ou seja, princípios bíblicos que estão acima de qualquer cultura. Aspectos que nós não podemos abrir mão, como serviço, comunhão, estudo da palavra, orações, generosidade, abstinência sexual antes do casamento, sexo só dentro do casamento, uma vida longe de vícios, educação de filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, confiança em Deus no meio das tempestades e adversidades da vida. Perceba, a vontade de Deus, ela não muda. Esses aspectos, por exemplo, que eu dei, são para todas as gerações. São para todas as culturas, em todas as épocas. Enquanto a igreja do Senhor Jesus espera a volta de Cristo, é assim que nós devemos proceder. De cultura em cultura, geração em geração. A palavra do Senhor, ela não muda, ela permanece, é a mesma. Então, quero te dar um exemplo de como que não é tão simples nós aplicarmos a vontade de Deus. É fácil, mas exige um exercício. Por exemplo, a Bíblia apresenta que todo alimento é santificado, né? Ele deve ser recebido com ações de graça. Nós podemos nos alimentar. Mas e com relação à carne de porco? Nós podemos comer ou não? É pecado ou não? Naquela situação em que Pedro estava dormindo e um lençol aparece perante ele no sonho, cheio de animais impuros, né? E a voz vem, mata e coma, Pedro.
E ele fala, de maneira nenhuma, não, nunca coloquei algo impuro na minha boca, não vou comer. O povo judeu, ele não come carne de porco. E a voz diz, não chame impuro o que Deus santificou. Mata e coma. Então, os alimentos, eles são santificados através da oração e nós podemos comer. Todo alimento é bom, deve ser recebido com ações de graça. Não é pecado comer. Mas a reflexão que nós devemos fazer é, será que alguém se escandaliza se nós comermos? E aí tem outros temas também que a gente poderia refletir, como tatuagem. Podemos fazer? Não podemos? Qual o tipo de tatuagem? A bebida alcoólica? É possível comer? A beber? Não. O que nós devemos fazer? Futebol no domingo? É pecado ou não é pecado? Então, identificar a vontade de Deus, irmãos, nós precisamos, como igreja, saber exatamente o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. O que é a vontade de homens, por exemplo? A gente precisa identificar, né? Uma área que nós não podemos abrir mão. O ser humano, ele é pecador. E por mais que correntes seculares venham para nós dizendo que o ser humano essencialmente é bom, a natureza do ser humano é boa, nós temos a palavra do Senhor que diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que faz o bem. Todos pecaram, todos estão destituídos de Deus, separados de Deus. O ser humano já nasce em pecado, a gente não precisa ensinar um ser humano a pecar, ele já peca porque é a sua natureza. Então nós não podemos negociar a vontade de Deus, nós não podemos abrir mão para ter uma aceitação da sociedade ou até mesmo de pessoas que se dizem cristãos dentro da igreja, falando coisas que a Bíblia não apresenta. Então, nós devemos sempre proclamar que o ser humano é pecador, está separado de Deus e que Jesus morreu na cruz para ser e oferecer um sacrifício perfeito pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. E a partir desse momento que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, nós devemos viver para a glória de Deus. Essa mensagem que nós devemos proclamar. Então, primeiro desafio, identificar a vontade de Deus. Em segundo lugar, conectar-se com a cultura. Conectar com a cultura aspectos, formas, métodos que não ofendem a Deus. Alguns valores, por exemplo, culturais que não ofendem a Deus. O povo trabalhador não ofende a Deus. Hospitalidade não ofende a Deus, generosidade não ofende a Deus. E nisso nós devemos nos conectar, né? Agora, alguns aspectos mais práticos para nós, que nós podemos nos conectar com a cultura. Tendência de iluminação, tendência de cores, tendências de horário. Nós podemos e devemos estar conectados com isso para ver qual o melhor horário de culto para nos reunirmos para fazer a vontade de Deus, que é inegociável. As cores do prédio da igreja, podemos estar sensíveis à tecnologia. Usar a tecnologia para promover a mensagem de Cristo. A mensagem não muda, os métodos mudam. Então, olha que interessante. A vontade de Deus é sermos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós podemos, como igreja, ser testemunhas de Cristo através de um vídeo que está sendo divulgado e pessoas até os confins da terra vão ter acesso para ouvir quem é Jesus. Veja, você não saiu da sua casa. Você propagou a mensagem e pessoas, tanto na Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, ouviram acerca da mensagem. A tecnologia nos ajudando a ser testemunhas. A igreja precisa estar atenta a isso. Senão a gente vai ter que voltar lá e pegar o camelo e o cavalo e navio para levar a mensagem. Não estou dizendo que a gente não deve enviar missionários, irmãos, mas é nos conectar na cultura em aspectos que nós podemos e devemos nos conectar. E aí a gente pode refletir também com relação a jogos, esportes, né? As práticas e métodos e formas que elas estão sempre mudando, vão mudar, né? Lembra a época do Orkut, do Messenger? Agora não se fala mais, não se usa mais. As coisas vão mudando, então a igreja precisa estar sintonizada, conectada à sua cultura para propagar essa mensagem. Mas, em terceiro lugar, tem aspectos que nós não podemos abraçar. Nós devemos confrontar.
Alguns exemplos. A sensualidade, devemos confrontar. O sexo antes do casamento. A exploração do ser humano. O racismo. Qualquer tipo de facção, partidarismo, nós devemos confrontar. Qualquer tipo de parcialidade, nós devemos aceitar as pessoas, todas elas na igreja, e ajudá-las a serem transformadas por Cristo. Devemos confrontar a ganância, devemos confrontar o egoísmo, a falta de amor pela família, a murmuração, a falta de honra aos pais, de obediência aos pais, a falta de sabedoria dos pais ao educar os filhos. Tudo isso nós devemos confrontar. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Nós devemos, com verdade e amor, falar a verdade do Senhor, o que Deus estabeleceu para nós. Então, veja que são esses 3 passos para nós permanecer igreja no mundo que está em constante mudança. Identificar a vontade de Deus, após isso, conectar a cultura ou confrontar a cultura, dependendo daquilo que ela ofende a Deus ou não ofende a Deus. Então, resumidamente, nosso grande desafio é permanecer uma igreja biblicamente sadia e culturalmente relevante. Quero usar essas expressões aqui que foram usadas pelo pastor Tiago Mates, da igreja Red em Indaiatuba. Então, sermos uma igreja biblicamente sadia. Uma igreja que não abre mão dos princípios bíblicos. Uma igreja que é fiel. Uma igreja que é inflexível. Uma igreja que vai morrer, se necessário for. Os cristãos vão morrer, se necessário for, mas não abrirão mão da palavra do Senhor. Ela é verdade absoluta. E a vontade de Deus nós obedecemos. Nós não questionamos, não argumentamos. Nós simplesmente obedecemos. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela precisa estar sintonizada no mundo, conectada no mundo, sendo relevante no mundo. Em aspectos que não ofendem a Deus, nós podemos usar, acabei de mencionar lá sobre questão de cores, de iluminação, horários, locais, a gente pode fazer essa reflexão e abraçar aquilo que a cultura tem disponibilizado para nós. Então, ser uma igreja biblicamente sadia e culturalmente relevante. Firmeza bíblica e sensibilidade cultural. Senão, irmãos, a gente cai no risco de sermos legalistas ou libertinos, moralistas ou relativistas. Deus quer de nós que nós sejamos bíblicos, mas ao mesmo tempo contemporâneos, para levar e propagar a mensagem do Senhor nos nossos dias. Como Davi, que fez a vontade de Deus na sua geração, que eu e você possamos fazer a vontade de Deus na nossa geração, para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse desafio de colocar em prática esse desafio que nós temos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, pastor Roberval e a igreja. Que Deus os abençoe grandemente.